Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. E aqui diariamente estudamos por mais ou menos 15 minutos o primeiro livro da codificação espírita realizada por Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. Estamos atualmente no livro terceiro desta obra, que trata das leis morais. É composto de 12 capítulos e nós estamos no capítulo 4, Lei de Reprodução. Estamos no subitem que trata de sucessão e aperfeiçoamento das raças, aqui numa pergunta, a última desse subitem, que é a continuação da anterior. A anterior, a 692, nós vamos começar hoje pela 692A. A 692 dizia assim, perguntava Allan Kardec aos espíritos superiores, o aperfeiçoamento das raças animais e vegetais pela ciência, lembrando aqui das engenharias genéticas, não é? Das mutações promovidas para vamos dizer assim, formar cereais, né? Trigo, arroz, mais resistentes a pragas. Então, estão mudando a genética. Estão fazendo aí, trabalhando com essa engenharia genética. Isso é válido. Exemplo, isso é só um exemplo. E tinha isso no tempo de Kardec? Não. Era, vamos dizer, no meu parco conhecimento. Faziam-se, por exemplo, tem um filme antigo e muito interessante, na Holanda, lá para o século XVII, mais ou menos, não tenho certeza, mas havia no cultivo das tulipas. As tulipas eram muito valiosas e o bulbo dessas flores tinha um mercado muito. E lá uma pessoa descobriu como cruzar e criar a tulipa negra. E durante um tempo ela foi uma sensação e era uma fortuna um bulbo de tulipa negra. Então não era uma planta que vinha da natureza, não, era um resultado dos enxertos, né, que se faziam ali entre as flores. Mas aqui, então, diz assim, o aperfeiçoamento das raças animais e vegetais pela ciência é contrário à lei natural? Seria mais conforme essa lei de Deus, lei natural? Deixar que as coisas seguissem seu curso normal? E aí nós tivemos a resposta, não é? Que tudo se deve fazer para chegar à perfeição e o homem é um instrumento de que Deus se serve para atingir os seus propósitos, sendo a perfeição o objetivo para o qual tende a natureza, favorecer essa perfeição é correspondente aos desígnios de Deus. E aí vem a 692A. Pergunta Kardec, mas, geralmente, o homem só se esforça para conseguir a melhoria das raças por interesse pessoal, não tendo outro objetivo senão aumentar os seus prazeres. Isto não lhe diminui o mérito? É interessante porque a 292 fala em aperfeiçoamento das raças animais e vegetais. E aí ele entra na 692A, ele fala de melhoria das raças, por interesse pessoal. Então, interessante isso, não é? Nós vemos isso acontecer, por exemplo, muito com cavalos, com bois, não é? Com vacas, animais muito utilizados no caso dos cavalos, não é? Pela beleza, mas naquela época que ainda não tinha carro, não é? Os cavalos eram valiosos, e também nos animais. Mas eu não sei se já se fazia isso naquela época, se bem que era cruzar animais, não é? Não uma coisa natural,
mas ali, não é, promovida pelo homem, pelo ser humano, pelo espírito encarnado, não é? De promover ali o cruzamento entre espécies, não é? De cavalos, não é? Eles chamam até de raças, a raça não sei o quê, a raça não sei o quê, aí cruza e dá. Tem essas criações até de outras raças. Lembrando aqui, não é? Do Doberman. O Doberman foi uma raça criada a partir do cruzamento de duas raças, do Pinscher e o outro não me lembro. O Pinscher é pequeno, mas o Pinscher é feroz. Então, foi o cruzamento de duas raças que, então, foi criada essa nova raça de cães, que é o Doberman. Vamos lá, pergunta de novo. Mas, geralmente, o homem só se esforça para conseguir a melhoria das raças por interesse pessoal. Interesse pessoal, não é? Ganhar um dinheiro. Não tendo outro objetivo senão aumentar os seus prazeres. Olha que também ter dinheiro, para muitos, é um enorme prazer, não é? Isso não lhe diminui o mérito de ele estar fazendo isto para tirar um benefício pessoal? Resposta dos espíritos superiores. Que importa que seu merecimento seja nulo, contanto que o progresso se realize. Ou seja, ele fez isso esperando ter um benefício pessoal. Ou seja, ele não vai ganhar nada com isso, porque é aquilo, não é? Não vai ganhar nada com o espírito imortal, não vai ganhar nenhum ganho espiritual, porque o que ele queria era material, e isso ele teve aqui, não é? Como encarnado. Então, depois vai receber o quê? Nada, mas de qualquer forma, todo o progresso que ele ajudou a construir no melhoramento, né, de raças ou animais ou vegetais, é exatamente o que ele diz aqui, ó. Que importa que seu merecimento seja nulo, conquanto o progresso se realize. Cabe a ele, pela intenção, tornar meritório o seu trabalho. Quer dizer, o progresso vai se dar. Agora, se ele vai tirar proveito disto com mérito, vai depender dele, de fazer o bem pelo bem, e não para tirar benefícios, sejam quais forem. Então, cabe a ele, pela pessoa que faz isso, pela intenção, tornar meritório o seu trabalho. Aliás, por meio desse trabalho, ele exerce e desenvolve a inteligência, e é sob esse aspecto que tira o maior proveito. Então, mesmo que espiritualmente ele não leve nada, porque já recebeu tudo aqui, não é? Ganhando dinheiro por aperfeiçoar uma raça de cavalo de corrida, por exemplo, ele vai estar desenvolvendo a sua inteligência num determinado aspecto. E isso ele tira maior proveito. Já que não tira nenhum de um lado, vai tirar alguma coisa do outro. Ou seja, nunca é nulo. Nunca a pessoa não aproveita nada para o seu progresso como ser humano. Vai aproveitar. Se não for por mérito moral, vai ser pelo desenvolvimento da sua inteligência. Tudo bem? Questões, dúvidas, fiquem à vontade para escrever no chat, ok? Vamos agora a um outro subitem. Obstáculos à reprodução. 693. As leis e os costumes humanos que têm por fim ou por efeito criar obstáculos à reprodução são contrários à lei da natureza? Né? Usar contraceptivos, né? Usar recursos que impedem uma gravidez, isto é contrário às leis da natureza?
Resposta dos espíritos superiores: tudo que entrava à marcha da natureza é contrário à lei geral. Tudo que entrava à marcha da natureza é contrário à lei geral. Interessante, não é? Tudo que é contrário à lei da natureza, tudo que entrava à marcha da natureza é contrário à lei geral. No caso aqui, qual é a lei? Lei de reprodução. Basta-se saber se nós estamos preparados para isto. Conforme temos em várias mensagens, aqui mesmo vemos no canal, a providência divina não violenta a consciência. Ou seja, é melhor se evitar uma situação do que se comprometer com ela. No caso mesmo de ter um filho e não estar preparado. E aí não estamos falando de aborto, ok? Não estamos falando disso. Nós estamos falando de se evitar. Evitar. Não estou preparado. Não é algo que eu tenha condições de me dedicar e realizar o meu melhor. Não é isso que eu tracei para a minha vida. Hoje, diferente lá da metade do século XIX, hoje, um sem número de jovens não quer ter filhos. Hoje, diferente do século XIX, nosso planeta tem 8 bilhões de pessoas. A lei de reprodução é uma lei de proteção da própria espécie, não é? Já vimos até sobre isso aqui. Nossa espécie não se sente, talvez, por esses motivos numéricos, talvez as pessoas não se sintam inconscientemente ameaçadas como indivíduos de uma espécie. E, inconscientemente, deixa de se sentir necessidade de estar colaborando. Isso é uma elucubração minha, já que estamos aqui refletindo sobre porque quando ele fala aqui muito claramente, precisamos nos ater a isto. Contrárias à lei da natureza. E nós estamos vendo, né? Qual lei? Qual lei? Lei da natureza? Qual? Lei de reprodução. A lei de reprodução é para garantir a existência da espécie. É uma lei importante para a continuidade da espécie. Então, se não se sente isso, porque na metade do século XIX, todas as mulheres estavam praticamente assim, formatadas para se sentirem, e até porque não tinha muita gente assim no globo terrestre. Mas tudo mudou. Mudou a rotina de uma mulher do século XXI, muito diferente da rotina de uma mulher do século XIX. Das exigências sociais sobre essa mulher no século XXI, das exigências sociais de uma mulher do século XIX, muito diferente. Então, as leis são imutáveis, mas o contexto social muda, como nós vemos aqui entre o século XIX e XXI. Portanto, contrário à lei geral. É contrário à lei geral de reprodução. Não é... Claro, é contrário à lei. Estou impedindo, criando um obstáculo para a reprodução. A lei de reprodução é para reproduzir. Podemos até citar a Bíblia. Crescei e multiplicai-vos. Sim, mas temos o livre arbítrio. Não, eu não quero me multiplicar. Não quero reproduzir. Livre-arbítrio. Qual a consequência disso? Vejamos.
Uma escolha consciente, uma decisão consciente do livre-arbítrio vão ter consequências? Tudo tem, toda escolha tem consequências. Mas nós temos que ser sinceros e honestos conosco mesmo quando percebemos um limite em nós. Já vimos aqui em outras questões que Deus leva em conta a intenção. A intenção. Muitas vezes, hoje em dia, nós vemos bem, os jovens simplesmente, por questões que nem vamos discutir com os jovens. Eu não quero colocar meu filho num mundo complicado como está esse, num mundo X, Y, Z. E, no fundo, quando dizemos isso, mostramos que não estamos preparados para isto. Deus vai condenar? Eu acho um motivo justo. Se a pessoa não está preparada, se isto pode ser uma violência para ela, evitar, eu acho coerente. O que não é coerente e que eu acho que não é de acordo com a lei da natureza uma vez dado início ao processo reprodutivo, como a gravidez, ele ser sustado, abortado, literalmente falando. Isto, então, é contrário à lei da vida. Da vida. Estarmos tirando o direito de um irmão nosso de humanidade de estar aqui no plano encarnado. Nós estamos aqui, foi nos dado esse direito. E nós impedirmos um irmão de humanidade de estarmos aqui? É escolha, é livre-arbítrio, mas como toda escolha e todo livre-arbítrio, vamos responder por isso, não é mesmo? E lá já passamos dos 15 minutos. Esse é um assunto que realmente foi bastante interessante refletirmos sobre isso. O que acham? Contem lá. O que acham disso? Tudo que entrava à marcha da natureza é contrário à lei geral. Aqui é algo muito profundo e a resposta foi muito curtinha, o que realmente dá margem a nós buscarmos entender, e aí realmente o entendimento vai estar contextualizado na nossa realidade social de hoje. Complexo. Gostaria de ouvi-los. Até amanhã. Muita paz a todos. Estaremos juntos amanhã com mais um Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Até lá.